Olá a todos, que a paz de Cristo esteja com vocês neste momento. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e que está em falta na vida de muitas pessoas no mundo. Nós vamos falar sobre alegria. E se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, eu chamaria de Alegria Indestrutível. O texto que nós vamos ler está em Filipenses capítulo 1, dos versículos 3 até o 26. Esse é o texto bíblico do qual eu me baseio para falar sobre o assunto. E eu sugiro que você leia esse capítulo. Nós vamos ler os versículos 19 e 20 inicialmente. Porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Versículos 19 e 20 de Filipenses capítulo 1. Você tem alegria ou é apenas feliz? Essa é a pergunta que eu faço para você agora. A princípio, essa pergunta parece um tanto redundante. Felicidade é uma experiência agradável que se origina da posse de coisas boas, não é isso? Inclui boa fortuna e prosperidade em geral. A alegria, por seu turno, não depende do que acontece. Ela provém de fontes interiores na vida da pessoa. Ela jorra aos borbotões como água de uma fonte que nunca seca. Uma atitude alegre de mente é coisa valiosa, você há de convir comigo. Há um velho ditado que diz o seguinte: somos tão velhos quanto pensamos. Veja, Moisés estava com 90 anos de idade quando começou a sua grande obra como líder e libertador de Israel. Um sujeito chamado William Gladstone tornou-se primeiro-ministro da Inglaterra pela quarta vez, com a idade de 83 anos, e completou a sua tradução de Horácio com 85 anos. E também a mais famosa pintura de Miguel Ângelo, chamada de O Afresco do Juízo Final, na Capela Sistina, lá em Roma, foi terminada quando ele tinha quase 70 anos. No limiar dos 90 anos, ele foi o arquiteto-mor da igreja de São Pedro, cuja abóbada, aquela abóbada que a igreja tem, aquela abóbada magnificente, é o seu monumento mais famoso. Quando Tiziano tinha quase 100 anos de idade, ainda estava produzindo quadros de grande beleza e valor. O mundo lança ao crente o desafio de ser alegre, e Cristo capacita os seus seguidores a aceitar esse desafio. Quando Paulo estava encarcerado em Roma, ficou lá como uma águia em uma gaiola. As suas viagens foram impedidas e os seus inimigos ficaram livres para bisbilhotar. Todavia, ele havia aprendido que o homem que louva prevalece. 10 anos haviam se passado desde que ele ministrara pessoalmente em Filipos. Sob a inspiração do Espírito de Deus, ele enviou à igreja nessa cidade uma carta pessoal. Nela, há 100 referências pessoais e 16 referências ao regozijo, no âmbito de 4 curtos capítulos que podem ser lidos por um leitor normal em 10 minutos. Esses poucos versículos revelam como uma alegria indestrutível pode ser possessão dos que colocam a sua fé em Jesus Cristo. Satanás, o nosso inimigo, pode nos impedir de viajar, mas não de triunfar. A alegria vem através da oração. É uma afirmação que eu te faço e você também concordará comigo. Repare, a alegria vem através da oração. Fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria. Está no versículo 4 de Filipenses 1.
3 fontes principais serviram de origem para a alegria que abundou. Havia ações de graças pelo passado, conforme o versículo 3 dá uma lida. Paulo era mais sensível às misericórdias de Deus do que ao antagonismo dos homens. Havia também, evidentemente, um coração muito terno, manifestado na maneira como ele tratava os outros. Veja o versículo 8. A terceira fonte era uma confiança no futuro. Ele estava certo de que Deus levaria a um fim glorioso a obra que começara nas vidas de seus seguidores. Verifique o versículo 6. 3 assuntos foram mencionados na oração de Paulo. Ele desejava que o amor dos filipenses pudesse transbordar, mas ser conservado dentro das limitações do conhecimento. A sua esperança era que fossem capazes de fazer uma melhor avaliação da vida e, finalmente, que eles tivessem uma experiência mais plena de justiça. Versículos 9 a 11. Leia. A alegria vem quando se conserva o senso de um objetivo. Se você ler dos versículos 12 ao 18, você concorda comigo nessa frase que eu acabei de falar para você. Não é? Ou seja, a alegria vem quando se conserva o senso de um objetivo. Vejam o que ele diz. Mas que importa? Contanto que, de toda maneira, ou por pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo. Verso 18. Tem-se dito que a absorção em uma grande coisa é o segredo do sucesso. É verdade ou não é? Quando você se envolve, quando você absorve todas as possibilidades, né? Identifica as dificuldades, né? Vai eliminando os fatores impeditivos, você então consegue chegar ao seu objetivo e adquirindo assim sucesso. As dificuldades de Paulo haviam se transformado em portas. Veja, as limitações físicas e a humilhação social realmente haviam servido para o progresso do Evangelho. Veja o verso 12. Ele media as suas condições não pelas dificuldades enfrentadas, mas pela facilidade que tinha para disseminar o conhecimento de Cristo. A alegria, queridos, vem com o antegozo de perspectivas gloriosas para o futuro. E isso só é possível ter esse sentimento, encontrar essa alegria quando você tem fé, quando você confia em Cristo. Leia comigo os versículos 19 até o 26 desse livro de Filipenses, capítulo 1. Ele diz assim, olha, sim, e me regozijarei, porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Porque para mim o viver é Cristo. Verso 21. É possivelmente a definição mais simples da vida cristã. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12. Palavras do próprio Jesus. Cristo transforma a miséria em melodia e prisões em palácios. É muito forte, que coisa linda. Paulo se regozija com a possibilidade da morte, visto que todas as perdas chegariam a um fim. Ele também se regozija com a permissão para viver, versos 25 e 26. A direção de sua vida fora estabelecida. Ele havia resolvido que Cristo seria honrado em seu corpo, verso 20. Ele havia atravessado o vale da indecisão, versículos 23 e 24. Mas agora chegara ao lugar das convicções estabelecidas. Ele devia servir ficando na terra. Leia o versículo 24. Deus lhe dê sabedoria naquilo que você faz e a nós fortaleza, coragem e paz no coração.